respeitar o distanciamento. Cada cadeira tem um distanciamento aí. Bom dia a todos. Com a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Peço ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, internautas, funcionários desta casa. Bom dia a todos. Início da chamada. Vereador Tio Deivão. Presente, senhor presidente. Vereador Edevaldo Gonçalves. Presente, senhor presidente. Vereador Emerson Dentinho. Presente. Vereador Fábio Suru. Presente. Vereadora Gilmara Quirino Protetora. Presente, senhor presidente. Vereador Fabrício Braza Chope. Presente, senhor presidente. Vereador Lucas Ferrari. Presente, senhor presidente. Vereador Edildo Quêmio. Este vereador presente. Vereador Márcio Darrani. Presente. Vereadora Patrícia Bindo Testinha. Presente. Vereador Beto Melo. Presente. Vereador Rogério Matias. Presente. Vereador Dr. Saul Souza. Presente. Vereador Dr. Saulo Dentista. Vereador Welson Lopes. Vereador Diogo Pernoca. Presente. Coloco em votação a ata da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de fevereiro de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício recebido do Executivo, convocando a presente sessão. Bom dia a todos. Vou retirar a máscara aqui para ler melhor aqui. Ofício número 7 de 2021, Estância Hidromineral de Poá, 19 de fevereiro de 2021. Sessão extraordinária, direcionada ao senhor presidente. Solicito a Vossa Excelência, com fundamento no parágrafo 4º do artigo 19 da Lei Orgânica do Município, se digne a convocar sessão extraordinária dessa egrégia Câmara para apreciação do projeto de lei encaminhado por este Executivo de interesse público relevante, a saber: 1. Mensagem número 07. Altera as leis municipais números 3.718, 3.720 e 3.721, de 7 de maio de 2014, e dá outras providências. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres pares meus protestos de elevada estima e consideração. Márcia Teixeira Bindi Souza, prefeita municipal. Excelentíssimo senhor presidente, o projeto teve origem nas proposições da Comissão de Avaliação e Controle de Gastos com Pessoal, anexo instituída pela Portaria número 43092 de 2021, que tem a missão de, nos termos do artigo 2º, apresentar o relatório final com recomendações de medidas a serem adotadas com vistas a reconduzir as despesas com gastos com pessoal aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101 de 2000, bem como prevenir as finanças municipais, da projeção do déficit na área de pessoal
para 2021, que se encontra no patamar de R$ 51.627.804,55, nos termos do Decreto Municipal 7.731, de 2021, que reconheceu o estado de calamidade financeira e orçamentária neste município, com proposta referida à comissão, composta por servidores, ocupantes de cargos efetivos nesta municipalidade, com representantes das secretarias de administração, fazenda e assuntos jurídicos. Apresentam modificações para o enfrentamento da crise orçamentária e financeira vivenciada pela municipalidade, em especial com medidas que impliquem redução de benefícios, favorecendo que os gastos com folha de pagamento não sigam em constante crescimento, bem como com medidas que importem maior frequência e assiduidade aos servidores públicos, diante da necessidade de atender a população em seus serviços essenciais, com um quadro exíguo. Nos termos do parecer jurídico anexo, analisando cada ponto das alterações apresentadas, denota-se que todos os direitos do trabalhador estabelecidos pela Constituição Federal e que constituem um patrimônio irredutível foram preservadas, reservando-se a douta comissão ao atenuamento de alguns benefícios próprios do Estatuto dos Servidores Públicos deste município. Ainda consignou-se que, com todas as vênias de estilo, entende-se que as modificações propostas pela douta comissão atendem à atual necessidade, sem qualquer aparente vício de inconstitucionalidade ou, evidentemente, pelo que recomenda-se sua remessa com urgência à colenda Câmara Municipal. Assim expostas as razões que levam ao Executivo à remessa do presente projeto de lei, à apreciação em regime de urgência, nos termos da legislação em vigor. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e seus ilustres pares protesto de elevado estima e distinto apreço. Atenciosamente, prefeita Márcia Teixeira Bim de Souza. Ao excelentíssimo senhor vereador presidente Diogo Reis da Costa. Pela ordem, excelência, senhor presidente, eu requeiro... Ainda estou lendo, senhor presidente. Não concluiu a leitura. Ainda não, vou ler o projeto agora. Pela ordem, excelência, eu Obrigado. gostaria, requeiro que seja lido o projeto na íntegra, inclusive... Eu vou ler o projeto na íntegra, eu ia ler, mas o senhor não deixou. Eu comecei agora, ó, eu ia começar a ler. Ó. Tá bom, estou requerendo, então. Obrigado. Pode dar continuidade, senhor presidente? Projeto de lei número 18/2021, processo 193 de 2021. Altera as leis municipais 3.718, 3.720, 3.721, de 7 de maio de 2014 e da outras providências. A prefeita municipal da Estância Hidromineral de Poá faz saber que a Câmara Municipal de Poá aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Municipal número 3.718, de 7 de maio de 2014, passam a vigorar acrescidos dos parágrafos 8º do artigo 98, parágrafo 3º do artigo 101, inciso 4º do artigo 117, parágrafo 3º do artigo 173, com a seguinte redação. Artigo 98. Parágrafo 8º. Não se considera efetivo exercício para os fins do parágrafo 2º deste artigo as licenças de que tratam os incisos 1 a 4 e 7 a 9 do artigo 135. Artigo 101. Parágrafo 3º. A gratificação de que trata o caput desse artigo será paga no mês subsequente ao da prestação do serviço especial, desde que o servidor encaminhe o relatório de atividades realizada no mês anterior, até o dia 15, subscrita por ele e pelo seu superior imediato. Artigo 117, parágrafo 4º. Aos servidores que faltarem injustificadamente por mais de 2 dias no respeito mês, artigo 173, parágrafo 3º, perderá ainda o direito de férias o servidor licenciado sem prejuízo da remuneração por mais de 30 dias consecutivos ou não dentro do período aquisitivo. Artigo 2º. O parágrafo 1º do artigo 57 do caput e parágrafo único do artigo 82, o parágrafo
2º do artigo 89, o caput do artigo 99, o caput do artigo 112, o caput do artigo 113, o caput e os incisos 1, 2 e 3 do artigo 117, os artigos 149, 50 e 156, os incisos 1 e 3 e suas alíneas A, E e B. A e B, desculpe. E o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 157, o artigo 158, o caput, o artigo 160, o inciso 4º do caput e o parágrafo único do artigo 166, o parágrafo único do artigo 170 e o caput do artigo 173, todos da Lei 3.718, de 7 de maio de 2014, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 57, parágrafo 1º. A readaptação dependerá obrigatoriamente de laudo do médico do trabalho do município, que avalie esta condição apontando as funções que o servidor poderá executar. Artigo 82. Nenhum servidor público municipal poderá perceber mensalmente, a título de remuneração e importância superior ao previsto no artigo 37, inciso 11º da Constituição Federal. Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração estabelecido no caput as importâncias recebidas a título de gratificação natalina nos termos dos artigos 98 a 100, adicional de férias, nos termos dos artigos 105 e licença-prêmio convertida em pecúnia, nos termos do artigo 160. Artigo 89, parágrafo 2º. Não serão permitidas faltas abonadas em emendas de feriado ou pontos facultativos, bem como em dia que lhes imediatamente antecede ou sucede. Artigo 99. O servidor desligado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de efetivo exercício no ano, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração, salvo no caso do artigo 68, inciso 2º. Artigo 99. O servidor desligado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de efetivo exercício no ano, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração, salvos nos casos do artigo 168, inciso 2º. Artigo 112. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% a cada 5 anos de efetivo serviço público prestado no respectivo poder da Estância Hidromineral de Poá, observado o limite de 35%, incidente sobre o vencimento do cargo, ainda que nomeado, o servidor para ocupar o cargo de provimento em comissão ou investido em função gratificada. Artigo 113. Ao servidor público que completar 20 anos de serviço público no respectivo poder da Estância Hidromineral de Poá, será concedido um adicional denominado sexta parte, calculado na proporção de 1/6 sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo que ocupa. Artigo 117. O vale alimentação não será concedido. A linha 1. Proporcionalmente, os dias de afastamento concedidos nos termos dos artigos 163 e 164. Segundo, proporcionalmente aos dias de gozo das licenças previstas nos incisos 2º e 4º do artigo 135. Terceiro, aos servidores aposentados nos termos do artigo 201 da Constituição Federal. Artigo 149. Será concedida ao servidor licença remunerada para tratamento de saúde de horas ou dias, a pedido do médico assistente. Artigo 150. Para licença entre 2 e 15 dias, será feita a inspeção por médico da rede oficial. Artigo 156. A prova do acidente em serviço será feita no prazo máximo de 24 horas após o ocorrido. Artigo 157. Após cada 5 anos de efetivo exercício, no respectivo poder, ao servidor será concedida licença especial a título de licença-prêmio de 90 dias, com todos os direitos e vantagens do seu cargo público. Parágrafo 1º. Faltar, nos termos do artigo 88, por 10 dias ou mais consecutivos ou alternados. 3. Para tratamento de saúde, por prazo superior a 30 dias consecutivos ou alternados.
A linha B, por motivo de doença de pessoa da família, por prazo superior a 10 dias consecutivos ou alternados. 4. Sofrido penalidade disciplinar no período aquisitivo. Artigo 158. O gozo da licença-prêmio deverá ser requerido pelo servidor nos 5 anos subsequentes à aquisição do direito de que trata o artigo anterior, sob pena de decadência, e a escala atenderá ao interesse da administração, devendo o servidor aguardar em exercício a sua concessão. Artigo 160. A licença-prêmio só poderá ser convertida em pecúnia no limite de 30 dias, a critério da administração, mesmo no caso de desligamento do servidor, ressalvada a situação prevista no inciso 2º do artigo 168, em que nenhum pagamento será devido. Artigo 66. Parágrafo 4º. Por um dia a cada trimestre do ano, para acompanhar filho com idade igual ou inferior a 14 anos, a consulta ou tratamento médico. Parágrafo único. Para a comprovação das situações descritas nesse artigo, o servidor deverá apresentar no máximo de um dia útil após o retorno da ausência, atestado ou certidão conforme o caso. Artigo 70, parágrafo único. A compensação deverá ser efetivada até o término do período estabelecido em regulamento. Artigo 173. Perderá o direito a férias o servidor que, no período aquisitivo, houver gozado das licenças que se referem aos incisos 2º, 3º, 4º, 7º e 7º do artigo 135. Artigo 3º. Ficam revogados os artigos 84, 86, 87, 129, 134, inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 157 e subsequentes do 1º ao 4º do artigo 170 da Lei 3.718 de 2014. Artigo 2º. Ficam revogados os artigos 36 a 38 da Lei 3.720 de 2014. Parágrafo único. As progressões deferidas na forma do artigo 36 a 38 da Lei 3.720 de 2014, em data anterior à vigência desta lei, serão mantidas em respeito ao direito adquirido, vedadas novas progressões. Artigo 5º. Ficam revogados os parágrafos 1 ao 4º do artigo 15, o inciso 1 do artigo 16, o artigo 22 a 24 da Lei 3.721 de 2014. Parágrafo único. As progressões deferidas na forma dos artigos 15, 16, inciso 1 e 22 a 24 da Lei 3.721 de 2014, em data anterior à vigência desta lei, serão mantidas em respeito ao direito adquirido, vedadas as novas progressões. Artigo 6º. Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o disposto artigo 83 da Lei 3.718 de 2014 não se aplica aos servidores em regime de escala ou plantão. Artigo 7º. Diante da clara distinção entre função de confiança e cargo em comissão estabelecida pelo artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, não se aplica o disposto dos artigos 96 e 97 da Lei 3.718 de 2014 aos servidores efetivos nomeados para cargos de provimento em comissão. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá, em 19 de fevereiro de 2021, Márcia Teixeira Bim de Souza, prefeita municipal. Senhor presidente, fim da leitura aqui. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, Prossiga. eu gostaria de reiterar aqui a leitura dos pareceres das comissões. Não, eu preciso colocar... Tem uns 2 pareceres aqui, da Justiça e Redação e parecer da Educação. Primeiro vai ser lido.
Peço aos representantes das comissões que façam a leitura dos pareceres. Primeiro, da Justiça e Redação. O presidente é tio Deivão. Senhor presidente, posso usar a tribuna para ler lá? É porque não é discussão, é só para ler os pareceres. Tudo bem, eu leio daqui mesmo. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, funcionários dessa casa, público presente, internautas. Em nome do capitão da guarda, senhor Guarnieri, cumprimento e agradeço a presença da guarda aqui na Casa Legislativa, a Casa do Povo. Eu, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, bem como relator e membro dessa comissão, seguimos ao seguinte parecer. Só para deixar aqui ciente, registrado, fazem parte da comissão, como presidente, tio Deivão, como secretário, o senhor professor Rogério Matias e o senhor Saul Pereira de Souza, que é o membro. Então, se o parecer for julgado, acho que for votado, acho que já tem uns 3 votos. Parecer 036 de 2021. Da Comissão de Justiça e Redação ao projeto que altera as leis municipais número 3.718, 3.720 e 3.721. Senhor presidente, eu vou tirar a máscara aqui. Fique à vontade. Obrigado. De 7 de maio de 2014, dá outras providências. Primeiro, da matéria. Cuida-se do projeto de lei número 18 de 2021, de autoria do Executivo, que altera as leis municipais número 3.718, 3.720, 3.721, de 7 de maio de 2014, e dá outras providências. É o relatório. Segundo, da análise. Compete a esta comissão manifestar-se sobre os assuntos entregues à apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico. Da iniciativa. Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, a Constituição Federal de 1988 estabelece, no artigo 61, parágrafo 1º, 2º, a linha C, que a iniciativa para propor projetos de lei sobre o regime jurídico dos servidores públicos é do chefe do Executivo. A Constituição Estadual, por sua vez, no artigo 24, parágrafo 2º, 4º, aplicável por simetria aos municípios, refere ser do governador do Estado a iniciativa para projetos de lei que dispunham sobre servidores públicos. Tal requisito foi devidamente respeitado, no caso, por ter sido o projeto apresentado pelo Executivo Municipal. 2. Da redação. O artigo 11 da Lei Complementar número 95 de 1988 estabelece que as disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica. 2.1. Harmonização com o Estatuto vigente. O artigo 3º do projeto de lei propõe revogar o artigo 87 da Lei nº 3.718 de 2014. Contudo, observa-se que não foi apresentada alternativa para a redação do artigo 88 do Estatuto dos Servidores, que faz referência ao artigo 87. Nesse ponto, nota-se lacuna que prejudicará a compreensão do texto legal, requisito exigido pela Lei Complementar 95 de 1998. Alterações fragmentadas e o conflito com a lei orgânica do município. A princípio, cabe observar que o artigo 1º do projeto acrescenta parágrafo ao artigo 173 da Lei nº 3.718 de 2014,
E o artigo 2º do projeto altera o caput do artigo 173. Alterações fragmentadas do mesmo artigo e apresentadas em ordem inversa à lei de leitura natural do texto. Prejudicam a clareza da alteração pretendida. Contudo, ao consolidar as alterações propostas em ordem de leitura da redação final, temos a seguinte forma. Artigo 173. Perderá o direito a férias o servidor que, no período aquisitivo, houver gozado das licenças a que se referem os incisos 2º, 3º, 4º e 7º do artigo 135. Parágrafo 3º. Perderá ainda o direito de férias o servidor licenciado sem prejuízo da remuneração por mais de 30 dias, consecutivos ou não, dentro do período aquisitivo. Aqui, nota-se que o caput do artigo lista casos específicos em que o servidor perderá o direito a férias. Já o parágrafo 3º estende esses casos para quaisquer licenças acima de 30 dias, que não tenham prejuízo à remuneração. Na literalidade, tal medida incluirá a licença maternidade, que atualmente é de 120 dias. Tal proposta entra em clara contradição com a lei orgânica do município de Poá. O inciso 9 do artigo 98 da lei orgânica prevê o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 50% a do normal. A licença maternidade é um direito distinto reconhecido no inciso 10 da lei orgânica e embasado no direito constitucional de proteção à maternidade previsto no artigo 6º, previsto no artigo 6º, desculpa, mas eu não sei o que é o CF. Alguém pode me falar? Constituição Federal. Constituição Federal, me perdoe. Ainda no inciso 10 do artigo 98 da Lei Orgânica do Município, a linha B, estabelece que, durante a licença maternidade, fica assegurado à servidora o direito à remuneração integral, bem como os reflexos dela decorrentes. Isto é, o gozo da licença maternidade em nada deve afetar a remuneração de férias previstas no inciso anterior, 2.3 da justificativa e elementos indeterminados na parte normativa. O texto apresenta a seguinte redação para os artigos 6º e 7º. Artigo 6º. Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o disposto no artigo 83 da Lei 3.718 de 2014, não se aplica aos servidores em regime de escala ou plantão. Artigo 7º. Diante da clara distinção entre função da confiança e cargo em comissão estabelecida pelo artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, não se aplica o disposto aos artigos 96 e 97 da Lei 3.718 de 2014 aos servidores efetivos nomeados para cargos de provimento em comissão. Esta comissão não recomenda que, na parte normativa do texto, acrescente-se expressões típicas de justificativa da propositura, como nos trechos que destacamos acima. Deve-se primar pela objetividade e linguagem declarativa da norma. Ainda que se faça referência a outra norma ou regulamento, a citação deve ocorrer de forma expressa e não determinada como artigo 6º. 2.4. A ausência de anexos ao processo da propositura. O Regimento Interno da Casa de Leis estabelece em seu artigo 125 que, artigo 125, a mesa deixará de aceitar a leitura em plenário qualquer proposição que faça referência à lei, decreto, regulamento ou qualquer outro dispositivo legal sem se fazer acompanhar da cópia ou transcrição. Nota-se que o processo não apresenta as normas citadas, como, por exemplo, a jurisprudência mencionada no artigo 6º. 2.5. Da necessidade das disposições transitórias. O projeto propõe a seguinte redação para o artigo 170 da Lei nº 3.718, de 2014. Artigo 170. O servidor que prestar serviços a título de horas extraordinárias, assim definidas as horas efetivamente prestadas anteriores ou posteriores à jornada normal de trabalho e as horas efetivamente trabalhadas nos feriados,
sábados e domingos, poderá, a critério da administração, ser compensada em sistema denominado banco de horas. Parágrafo único. A compensação deverá ser efetivada até o término do período estabelecido em regulamento. Esta comissão recomenda que o texto cite expressamente qual ou quais regulamentos poderão disciplinar a compensação do banco de horas. Recomenda-se ainda que, embora possam ser acrescentadas normas específicas em cada regulamento, o estatuto preveja a manutenção dos parâmetros comuns, como o limite máximo de horas extras que podem ser acumuladas. Deve-se levar em conta ainda que, entre a aprovação da lei e a edição do regulamento de compensação, pode haver um intervalo de tempo em que o sistema de banco de horas continuará a ocorrer. Neste sentido, é altamente recomendado que qualquer norma que revogue o sistema atual reveja disposições transitórias. 3. Da vigência. Segundo o artigo 8º da Lei Complementar 95 de 1998, a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a completar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula entre em vigor na data de sua publicação, para as leis de pequenas repercussão. A constatação da realidade do município nos impõe observar que as alterações propostas não são de pequena repercussão. Por essa razão, a cláusula de vigência necessita ser revista e reiterar-se precedida de disposições transitórias. 3. A conclusão da comissão. É importante dizer que esta Casa de Leis reconhece que a administração pública possui o poder de alterar as normas do regime estatutário a fim de modificar as relações estabelecidas anteriormente. Em tempo, parabenizamos todos os esforços empreendidos para equilibrar com responsabilidade o orçamento. Este é o compromisso de todos que trabalham pelo interesse público. Entretanto, esclarece esta comissão que o parecer sobre o projeto de lei não deve estar atento somente aos aspectos de literalidade da propositura, mas deve atentar para as consequências. Neste sentido, é fundamental que haja um estudo sobre o impacto financeiro gerado por tais alterações, tendo em vista que a justificativa da propositura foi no sentido de equalizar os gastos com o pessoal com a realidade financeira do município. Por fim, destaca-se o impacto social da norma proposta. Trata-se de um grande volume de alterações remetidas a esta Casa de uma só vez, em caráter de urgência. Não houve a abertura de um espaço para que as pessoas potencialmente afetadas pela proposta tenham a oportunidade de se manifestarem ante o desfecho do processo legislativo. Registra-se também a ausência em tempo hábil para analisar com maior profundidade cada alteração do projeto, ainda que, em análise prévia, já tenham sido encontrados elementos suficientes para a rejeição da propositura, como expomos neste parecer, feitas as considerações que julgamos necessárias, pertinentes, e que esta comissão apresenta parecer contrário ao projeto de lei número 18 de 2021, Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2021, David de Araújo Campos, presidente, Rogério Rodrigues Matias, secretário, Saul Pereira de Souza, membro. Coloco em discussão. Discussão, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos nobres pares, público presente, aos internautas, aos amigos que estão do lado de fora da Câmara, também acompanhando a sessão. Eu quero, de antemão aqui, primeiramente, cumprimentar a comissão aqui da Casa de Leis, a comissão da Câmara,
de Justiça e Redação, pelo excelente trabalho que eles fizeram e, assim, em um tempo recorde, né? Porque até o projeto chegou um pouco, assim, em cima da hora. E também pela questão também de respeito aqui aos servidores municipais, também em relação a essa questão dos direitos adquiridos, né? Por muito tempo aí. Eu queria, fazendo aqui uma reflexão e lembrando quando foi criado o Estatuto, foi justamente na época que nós ingressamos aqui na Câmara Municipal, tanto eu como o presidente Diogo Pernoca estávamos iniciando, e nós sabemos da dificuldade e da luta que foi para a construção. Entendemos, sim, a situação financeira da cidade, mas o que eu percebi, senhor presidente, na comissão sensata aqui da Câmara Municipal, é que eles também entendem também que nós podemos também buscar outras alternativas a não ser, nesse momento, a não penalizar, né, o funcionário público concursado de carreira. Então, eu gostaria aqui de antecipar o meu voto, acompanhando, senhor presidente, quero acompanhar aqui o voto, eu quero acompanhar aqui o relatório da Comissão de Justiça e Redação, que fez um trabalho excelente nesse período tão curto aí. Tá? Era isso que eu queria dizer. Que a parte, vereador? A parte, excelência. Por favor, tá com a palavra. Parabéns à Comissão de Justiça e Redação, parabéns aí pela fala. Pode contar aqui com este vereador também. E quero pedir voto nominal. Bom, obrigado. A parte. Por favor, Beto Mello, vereador. Também quero parabenizar a comissão e deixar bem claro que temos que avaliar antes de chegar a conclusões radicais, porque sabemos da situação da cidade, como o vereador Edinho falou, mas também sabemos do compromisso que a população tem conosco e os funcionários também têm com o serviço que eles prestam para a gente. Então, nós temos aí que avaliar essa situação. Parabéns, vereador. Uma parte. Por favor, vereador. Lucas Bom dia, Ferrari. pessoal, senhor presidente. Quero parabenizar aí a Comissão de Justiça e Redação pelo documento. Vamos mandar de volta para a prefeita para que ela reveja esse projeto aí, para que possa ser como que eu posso dizer, adequado para todos, não é verdade? E conta com esse vereador também. Obrigado. A parte, senhor presidente. Por favor, A parte. quem pediu? Márcio Darrani. Ô, Márcio. Cadê ele? Ah, fica à vontade. O Márcio Bom dia a tá agora. todos, senhor presidente, todos os nobres vereadores, público presente, internautas. Também quero parabenizar a comissão pela atitude, pelo trabalho realizado em tão pouco tempo. E também haverá, com certeza, uma discussão mais ampla sobre esse assunto. Eu quero parabenizar a todos aí pela atitude e pelo trabalho realizado. Muito obrigado. Parte, vereador. Por favor, vereador. A comissão está de parabéns também. Eu acho que a gente tem que repensar, colocar as coisas no devido lugares, né? E acho que tem que ser bom para todos, para os servidores também. A comissão está de parabéns. Pode contar com esse vereador também. Obrigado. Senhor presidente, o vereador Edivaldo Gonçalves. Obrigado, Fabrício. Senhor presidente, também gostaria aqui de externar a minha preocupação com relação à aprovação dessa propositura, porque sabemos da realidade financeira que a cidade se encontra, mas também sabemos que temos que buscar formas mais justas de buscar alternativas para solucionar esse problema. Eu mesmo já afirmei que talvez uma das soluções seria devolver o fundo de dores para o Estado, porque esta é uma medida que promoveria justiça e nós estaríamos fazendo a obrigação do município e não estaríamos penalizando funcionários públicos. Parabenizo a comissão, parabenizo a todos e conte com o meu voto. Senhor presidente, até fazendo um adendo em cima da fala do vereador Edivaldo Gonçalves, inclusive vai de encontro até com a nossa ida em Brasília ontem, vereador. Nós tivemos uma reunião com o deputado Bertaioli, Marco Bertaioli, e naquela ocasião, tanto eu como o presidente, a gente questionou, por exemplo, a questão de uma forma tanto de atrair empresas para cá, como também, senhor presidente,
trabalhar essa questão do turismo, né? Para que a gente consiga melhorar a nossa arrecadação. Então, por que eu entrei nesse assunto? Porque nós precisamos, antes de pensar em qualquer tipo de projeto dessa linha, nós esgotarmos todas as nossas chances de reerguer a nossa cidade financeiramente, né? Nós sabemos que realmente a situação não é fácil, mas nós temos que esgotar todas as nossas opções. Inclusive, o vereador presidente ele até sugeriu para que a prefeita também se reunisse com o governador, para que ele também, né, que também é responsável também, e tem sim que ajudar a nossa cidade, para que ele também ajude. Então, nós temos que esgotar todas as nossas forças para poder chegar numa situação dessa. Bom, senhor presidente, o Saul pediu a parte, não? Está tranquilo? Então, era isso, senhor presidente, que eu tinha a dizer. Eu quero agradecer e cumprimentar mais uma vez a comissão e deixar aqui registrado o meu voto antecipado aqui, de acompanhar aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês realizaram. Tamo junto, conte comigo. Um bom dia a todos. Discutir, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Saul. Prossiga. Senhor presidente, integrantes da mesa, nobres pares, bom dia a todos, nossos amigos internautas, o público presente, e aproveitando esse momento, cumprimentar os nobres funcionários públicos, né, pela sua participação e pelo movimento que foi empreendido nessa cidade nos últimos 2 dias. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar aos senhores vereadores uma lista, um abaixo-assinado, onde contém aqui várias laudas e centenas de assinaturas do abaixo-assinado. Eu queria aproveitar o momento e fazer menção, fazer a leitura sucinta aqui desse abaixo-assinado dos nobres servidores. Tem essa finalidade de pleitearmos na Câmara de Vereadores do município de Poá a ampla discussão para as possíveis alterações do Estatuto do Servidor Público de Poá, Lei 3.718, de 7 de maio de 2014, como servidores municipais. Previamente à votação do projeto de Lei 18 de 2021, que altera as leis municipais número 3718, 3720 e 3721, de 7 de maio de 2014, e da outras providências, tendo em vista que a Comissão de Avaliação de Gastos com Pessoal, que avaliou a presente proposta de alteração do Estatuto do Servidor Público de Poá, teve seus membros escolhidos pela prefeita municipal, sem real representatividade dos servidores. Então, está aqui o abaixo-assinado, com um número expressivo aqui de assinatura dos servidores. Aproveitando, senhor presidente, eu gostaria de tecer apenas alguns comentários, porque o tempo não nos permite, porque devemos votar contra esse projeto enviado pela senhora prefeita. Eu vou aqui tentar destacar, pelo menos aqui, 5 principais motivos. Número 1, devemos votar contra porque o projeto enviado pela atual gestão não tem o objetivo de combater regalias, privilégios, desvios, desperdícios, etc., que é o que a nossa cidade precisa nesse momento. Pelo contrário, tudo isso se mantém. Número 2, devemos votar contra porque a proposta tem o objetivo de mexer nos direitos mais básicos que toda pessoa que trabalha tem, como férias, 13º salário, vale alimentação, etc. É muito triste ver uma proposta dessa que deixa todos indignados ser enviada em meio à pandemia, principalmente no caso dos profissionais da saúde do nosso município, que deveriam estar preocupados apenas com vacinação, com a luta contra o Covid, e não deveria estar preocupado, e com razão, por ter esses direitos básicos sendo praticamente tirados. Número 3, não podemos deixar que aprovem essa medida, porque ela torna praticamente impossível o servidor conseguir tirar a licença-prêmio, que é um direito que os servidores têm, porque não tem FGTS, multa de 40%, como foi relatado ontem à noite,
como existe na iniciativa privada, e acaba também com o incentivo à formação continuada de professores e profissionais de saúde. Número 4. O que se observa também da proposta, Excelência, é que, no caso dos aposentados, que infelizmente já serão demitidos, mesmo com meu voto contra, também serão praticamente punidos como se fosse demissão por justa causa. Pois, se aprovar esse projeto de lei, os mesmos não terão direito sequer à indenização, como férias proporcionais, 13º salário e etc. Isso não tem como ser justo. Número 5. Por fim, não podemos aprovar essa proposta porque, estranhamente, enquanto se prevê prejuízo para todos os servidores, ele cria uma estranha exceção de permitir que apenas, única e exclusivamente, procuradores, aqueles que deram parecer jurídico favorável para essa proposta, não sigam o teto salarial previsto atualmente. Para todos os servidores, sim, o teto salarial equivalente a 90,25% dos salários dos ministros do STF. Ou seja, somente eles poderão receber maior remuneração do que a proposta a própria prefeita, até o limite de aproximadamente R$ 35 mil por mês. Ou seja, um verdadeiro supersalário em meio à crise, sem qualquer justificativa. Por essas e outras razões, senhor presidente, que esta casa precisa ter a empatia, a sensibilidade, a solidariedade, o respeito a cada um dos nossos profissionais da educação, da saúde, segurança, enfim, de todas as áreas, e dizer não para esse projeto de lei que sequer passou por audiências públicas, sequer ouviu as pessoas diretamente prejudicadas. Espero que essa casa diga não, porque vidas valem mais do que coisas. Muito obrigado, senhor presidente. Discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Gilmara. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Quero aqui, inicialmente, agradecer a Deus pela dádiva da vida. Cumprimento meus nobres pares desta Casa de Lei e respeito e reconhecimento aos 89 anos do dia da conquista do voto feminino no Brasil. Quero cumprimentar publicamente minha colega de bancada, senhora Patrícia Bim, por estar aqui hoje presente e participando desse direito de exercer essa conquista tão importante. Quero cumprimentar também, senhor presidente, a imprensa presente, assim como os redatores e editores de jornalismo que acompanham a transmissão ao vivo. Os senhores e senhoras, servidores desta Casa de Leis, nossos cidadãos, internautas que acompanham e comentam ao vivo. As sessões transmitidas na página da Câmara Municipal, assim como servidores, população e público presente no plenário, o vereador Oswaldo Leite Dantas. Por fim, quero cumprimentar os representantes dos sindicatos aqui presentes, que exercem neste ato legislativo o direito de dialogar, observar e se manifestar no debate para a defesa dos interesses coletivos dos servidores municipais da Estância Hidromineral de Poá. Hoje, tomaremos decisões que refletirão diretamente para centenas de famílias dos servidores da Estância Hidromineral de Poá. O projeto de lei 18/2021, senhor presidente, vem na contramão de toda a construção coletiva e debate que é realizado pelos servidores, que aguardaram por décadas a formalização de lei própria que garantisse seus direitos. Direitos esses básicos, diga-se de passagem. Este projeto de lei ultrapassa a lógica do bom senso ao punir os servidores de carreira e beneficiar sujeitos em cargos de confiança, senhor presidente.
é triste constatar a inversão de valores, onde cabos eleitorais estão instalados até mesmo na ouvidoria municipal, enquanto os servidores amargam a incerteza de seus direitos. Listei, senhor presidente, os 4 principais pontos que considero um ataque aos direitos adquiridos. Vejam os senhores. Primeiro, iremos votar aqui hoje a perda total da gratificação natalina por motivo de acidente em serviço ou para tratamento de doença profissional. Segundo, perda total do vale alimentação aos servidores que faltarem injustificadamente por mais de 2 dias no respectivo mês. Terceiro, necessidade de requerimento, instituição de decadência do direito e licença-prêmio, bem como a vedação de sua concessão em pecúnia em caso de servidor demitido. Quarto, perda do direito de férias em qualquer situação de licença, sem prejuízo da remuneração por 30 dias consecutivos ou não dentro do período aquisitivo. Inclusão do artigo 3º, artigo 170 da Lei 3.718/2014. Aliás, senhor presidente, a inclusão desse dispositivo fere o princípio da proteção à maternidade e paternidade, incluso para os pais adotivos, e fere de morte o artigo 6º da Constituição Federal, que garante esse direito aos pais. A lógica é perversa e afronta diretamente a proteção da saúde ao servidor, visto que os penalizam por terem filhos ou, pasmem, até a má sorte de sofrer um acidente de trabalho, senhor presidente, ou desenvolver uma doença ocupacional. Hoje, dirijo a todos vocês para implorar que votem com consciência em favor da segurança jurídica pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Eis que as alterações sugeridas vão em desencontro com a história de luta e conquista de nossos servidores. Votar sim é dizer para o nosso povo que não há segurança para os nossos servidores. Muito obrigada pela atenção de todos. Um ótimo dia. A palavra com o vereador Rogério Matias. Lembrando que a discussão é referente ao parecer das comissões. Não está sendo votado o projeto, entendeu? Não está sendo votado o projeto. Senhor presidente, Diogo, nobres vereadores aqui dessa casa, público, imprensa, os servidores que são o motivo de hoje nós estarmos aqui, eu quero dizer a vocês, já é sabido por todos nós que a situação financeira caótica da cidade de Poá. A cidade inteira sabe o que é que está acontecendo. Mas muitos não têm a dimensão do que pode vir a acontecer. Nós, vereadores, nós temos a consciência do que pode vir a acontecer. Mas, quando nós falamos, as pessoas não acreditam. Elas não acreditam. Elas acham que é brincadeira. Porque criticar por criticar é fácil. Como ontem o nobre vereador Marcílio falou aqui, nós não temos assessores nessa casa. Aí as pessoas falam, assessor para quê? Vocês não sabem o quanto que nós estamos trabalhando. Nós estamos ficando aqui até de madrugada para poder estar fazendo aqui os pareceres. Enquanto eu estou aqui fazendo o parecer, eu estou deixando de fiscalizar um monte de coisa. Porque sou eu e os nobres vereadores sozinho, junto com alguns amigos e familiares que estão nos ajudando. Mas em relação a esse projeto que veio para esta casa,
eu entendo como a administração ela deve estar aflita para resolver os problemas financeiros da nossa cidade e fazer a nossa cidade andar. Deve ter pessoas aqui, de inúmeros bairros da nossa cidade, reclamando da zeladoria que não é feita, da troca de lâmpadas e mais um monte de coisa, inclusive aonde eu moro. Mas dizer o porquê não está sendo feito, poucos dizem, só vem criticar. Alguns querendo até fazer palanque para daqui 4 anos. Agora, em relação a esse projeto que foi mandado, devido à situação caótica e aflição do executivo, eles deixaram de cumprir algumas etapas. Por exemplo, montou-se uma comissão com 6 funcionários públicos para discutir e fazer esse projeto que veio para cá. Agora fala para mim, cadê a representatividade da saúde, da educação, que não tem nenhum servidor aqui fazendo parte dessa comissão? Talvez o SSU seja, primeiro lugar, a saúde, com mais servidores, segundo, a educação, talvez o terceiro seja o SSU. Cadê um representante de cada para fazer parte da comissão? Então, já começou errado. Temos que estar ouvindo os representantes da educação, da saúde e todos os funcionários aqui do nosso município. Eu quero aproveitar até para parabenizar os funcionários da saúde, porque já fazem 1 ano, desde que começou a Covid, que eles estão aí, na linha de frente, se doando, batalhando, alguns ficaram doentes, alguns faleceram, e nós temos que dar valor a esses funcionários aí. Eu vejo um monte de pais de alunos criticando o professor, dizendo que professor é vagabundo, professor está trabalhando 2 vezes mais. Por quê? Ele tem que dar aula e tem que ficar ali no WhatsApp. A minha irmã é professora do município, final de semana, pais mandam para ela, professora, eu não sei como é que eu faço, professora, me ajuda. Aí tem gente que fala, Rogério, final de semana desliga o celular. Não é assim, quem tem compromisso não faz isso não. Tá lá, ó, sábado, domingo, respondendo o pai, tentando ajudar. Como é que nós não ouvimos os representantes da educação? E as outras secretarias? Então eu quero estar aqui, de antemão, parabenizando essa comissão, formada aqui pelo tio Deivão, que é o presidente. Eu sou o secretário, Dr. Saul, membro dessa comissão. Por quê? Porque nós não concordamos com a forma com que esse projeto chegou. Por isso nós fizemos o parecer desfavorável e peço que vocês concordem com o nosso parecer, porque esse projeto, do jeito que está, não pode ir para a votação. Ele tem que ser retirado, tem que ser discutido, e não é discutido só com os nobres pares dessa casa, não. Tem que ser discutido com representantes da saúde, da educação e de outras secretarias. E eu sei do compromisso que todos os vereadores dessa casa têm. Nessa casa eu quero deixar claro, não tem situação e não tem oposição. Tem pessoas comprometidas com a nossa cidade e com os cidadãos que trabalham e que moram aqui. Por isso, eu estou aqui pedindo o voto favorável a esse parecer e pedindo muita sensibilidade do Poder Executivo. Eu sei da necessidade que eles têm de aprovar esse projeto, mas não pode ser dessa maneira. Tem que ser com muita clareza, muita discussão, para que, como disse aqui um dos nobres vereadores, isso aqui tem que ser a última instância.
Tem que se pensar em tudo que se pode fazer para cortar gastos. Tudo, 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 tudo. Quando não tiver mais nada, não tem mais o que fazer. Aí que nós vamos, se tiver, que penalizar uma classe tão sofrida quanto são os servidores aqui, não só do município de Poá, mas os servidores de uma forma geral. Meus amigos, peço que vocês reflitam sobre esse parecer feito por essa comissão e vocês votem favorável a esse parecer para que esse projeto seja retirado. Meu muito obrigado e bom dia. Em discussão, voto nominal. Prepara o painel para a chamada, né? Que o painel está quebrado. Faça a chamada dos senhores vereadores para quem for a favor do parecer, vote em sim, contrário, vote em não. Vereador Tio Deivão. Senhor presidente, meu voto é favorável ao parecer. Só em tempo ainda agradecer aos funcionários concursados da Casa Legislativa que ajudaram também no parecer. Vereador Edevaldo Gonçalves. Parabenizo a comissão e voto favorável ao parecer. Vereador Emerson Dentinho. Favorável ao parecer. Vereador Fábio Suru. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a comissão e sou favorável ao parecer. Vereadora Gilmara Quirino Protetora. Voto favorável ao parecer da comissão contrário. E parabenizo a comissão. Favorável ao parecer contrário? Vereador Fabrício Braza Chopp. Parabéns à comissão. Voto favorável. Vereador Lucas Ferrari. Favorável ao parecer. Parabéns, comissão. Vereador Edinho. Como já tinha antecipado, senhor presidente, meu voto, acompanhando aí a comissão. Voto favorável. Este vereador também favorável. Vereador Márcio Darrani. Parabéns mais uma vez à comissão, sou favorável. Vereadora Patrícia Bindo Testinha. Parabenizo, Deivão, a comissão em seu nome, pelo esforço, pelas madrugadas, eu também sou favorável ao parecer. Vereador Beto Melo. Eu também sou favorável e justificando mais uma vez que temos que ser alertados, porque dessa forma que está chegando para a gente não é certo. Estão dando munição para fake news. E nós somos contra a fake news. E as pessoas montam aí o que querem, começam a falar o que querem, e isso acaba prejudicando até mesmo as pessoas que recebem as informações e ficam até mesmo sem saber e sem orientação. Então, tem que ter uma forma legal aí de chegar para a gente a notícia. Vereador Rogério Matias. Favorável. Vereador Dr. Saul Souza. Favorável, excelência. E deixando claro aqui o meu parecer, assinado junto com os nobres pares, né? Por fim, derrubando esse projeto nefasto para todos os nossos servidores. Vereador Dr. Saulo Dentista. Faltou. Vereador Elson Lopes. Sou favorável ao parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parabéns, faz parte da comissão aí. Parabéns mesmo, porque tem que reavaliar todo esse processo nos funcionários públicos. Presidente, são 15 votos favoráveis, uma ausência. Está aprovado o parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Tem mais um parecer, que é da... Tem mais um parecer, que é da Comissão da Educação. Gostaria que o representante da comissão, professor Rogério Matias, faça a leitura do parecer. E após, colocaremos em discussão e votação também. Senhor presidente, antes de estar lendo o parecer, eu quero deixar claro que a Comissão de Educação é formado por mim, Rogério Matias, pelo nobre vereador Edevaldo Gonçalves e pelo vereador Welson Lopes. Então, isso aqui não é um parecer do vereador Rogério Matias, é o parecer da Comissão de Educação. Parecer técnico da Comissão de Educação. Compete a esta comissão emitir pareceres em todas as proposituras sobre as matérias relacionadas direta ou indiretamente à educação, nos termos do artigo 53 do Regimento Interno desta Casa. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que suprime direitos do funcionalismo público em geral e revoga expressamente a evolução funcional pela via acadêmica, especificamente em relação aos profissionais da educação, o que torna imperiosa a manifestação desta comissão a respeito do projeto em tela. Em que pese o projeto, versa exclusivamente a respeito de direitos e deveres do funcionalismo público municipal da educação, as alterações legais implicam diretamente em supressão de direitos destes profissionais, de modo a impactar negativamente no serviço público prestado. É público e notório que a administração pública vem atuando para reduzir a folha de pagamento com o pessoal, para adequar aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. O projeto de lei em questão é uma das diversas medidas tomadas para equilibrar as contas públicas. Contudo, ao sentir desta comissão, a evolução funcional dos profissionais da educação não pode ser sacrificada, a pretexto de medidas de ordem financeira e orçamentária, sob pena de prejudicar o próprio serviço público que a administração pública visa proteger com tais medidas de contenção fiscal. Isso porque a revogação da evolução funcional dos ditos profissionais, assim como os direitos que eles gozam e são comuns a todos os servidores públicos, retiram deles a merecida valorização e os condena à estagnação funcional. Esse quadro de congelamento funcional implica na perda de motivação e proporciona evasão de profissionais qualificados ou que querem se qualificar, que irão procurar melhores condições e remuneração na iniciativa privada, organizações sociais ou terceiro setor em outras cidades da região, que certamente ofertam melhores e mais benefícios de carreira e, consequentemente, prejuízo ao serviço público de educação. Ademais, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que permeiam os atos da administração em geral, a impactante revogação e supressão de direitos almeja pelo projeto não ser, em medidas tão severas e restritivas de direitos, é necessário respeitar uma graduação e parcimônia, sobretudo quando já existe no âmbito administrativo diversas outras providências pendentes de implementação no mesmo sentido, quais sejam a exoneração de servidores públicos estáveis aposentados pela Previdência Social, bem como a redução na ordem de 20%
do gasto do pessoal. Assim, é prudente que, primeiramente, a administração implemente as medidas acima para, posteriormente, em caso de insuficiência de tais economias, procure outras formas alternativas de redução na folha de pagamento, notadamente a supressão de benefícios e remuneração de pessoal. Dessa forma, a administração pública parece não obedecer à Constituição ao escolher, primeiramente, os servidores públicos estáveis e não estáveis como alvo da política de ajuste fiscal e controle de gastos de pessoal, antes de reduzir efetivamente o gasto com outras funções. Além de todo o exposto, em diversos pontos, o projeto subverte e ultrapassa a lógica do propósito de controle de contas públicas, pois implica em devido enriquecimento ilícito da administração em detrimento ao funcionalismo público municipal, isto é, aquelas situações em que a perda do direito não guarda proporcionalidade com os fatos ou sequer a culpa ou qualquer ato desabonador do servidor, bem como implica em situações de violação ao direito adquirido, evidenciando uma política de controle dos gastos públicos a qualquer custo, mesmo que de uma forma ilegal. Segue-se diversos exemplos. Parágrafo 1º. Perde total da gratificação natalina por motivo de acidente em serviço ou para tratamento profissional. Artigo 2º. Perda total do vale alimentação aos servidores que faltarem injustificadamente por mais de 2 dias no respectivo mês. Terceiro, necessidade de requerimento e instituição de decadência do direito à licença-prêmio, bem como a vedação de sua concessão em pecúnia em caso de servidor demitido. Quarto, perda do direito às férias em qualquer situação de licença, sem prejuízo da remuneração por 30 dias consecutivos ou não, dentro do período aquisitivo. Inclusão do inciso 3º do artigo 140. Aliás, a inclusão do dispositivo fere o princípio da proteção à maternidade e da paternidade, bem como a proteção da saúde do servidor, visto que os penalizam por terem filhos ou sofrerem acidentes de trabalho. Ademais, causa preocupação a extinção da previsão legal de pagamento de horas extras, como a própria administração confessa no memorando número 9 de 2021, que a medida anteriormente adotada que proíbe a realização de horas extras, exceto em situação excepcional e previamente justificada por escrito, não vem sendo obedecida pelos funcionários e superiores hierárquicos. Portanto, se há tal descontrole, o risco de o servidor continuar a fazer horas extras e não receber por isso é um fato a ser considerado. A consequência é a condenação do município pelo Poder Judiciário ao pagamento desses valores, o que não evitará o gasto com o pessoal e tornará o projeto em questão inócuo. A Comissão de Educação, após analisar o projeto de lei apresentado, conclui o seu parecer desfavorável ao projeto. Professor Rogério Matias, presidente da comissão, senhor Edevaldo Gonçalves, secretário, nobre vereador Welson Lopes, representantes da Comissão de Educação. Obrigado, presidente. Coloco em discussão. Votação nominal? Peço para o segundo secretário fazer chamado do vereador. Quem for favorável ao parecer é sim, contrário não. Parecer da Comissão de Educação. Senhor presidente, só favoráveis ao parecer, voto sim, contrários, votem não? Vereador Tio Deivão. Sim, senhor presidente. Vereador Edevaldo Gonçalves.
Também parabenizo a comissão, que tive a honra de participar. Voto favorável. Vereador Emerson Dentinho. Favorável. Vereador Fábio Suru. Quero parabenizar a comissão e sou favorável. Vereadora Gilmara Quirino Protetora. Favorável à comissão. Vereador Fabrício Braza Chopp. Parabéns à comissão. Favorável. Vereador Lucas Ferrari. Sim. Vereador Edinho. Acompanho a comissão, senhor presidente. Este vereador também acompanha a comissão e parabéns. Meu voto é favorável. Vereador Márcio Darrani. Parabéns à comissão. Favorável. Vereadora Patrícia Bindotestinha. Favorável ao parecer da comissão. Vereador Beto Melo. Favorável. Vereador Rogério Matias. Senhor presidente, eu voto favorável e quero aproveitar e agradecer a vários funcionários dessa casa que muito nos ajudaram na formação desse parecer. Vereador Doutor Saul Souza. Senhor presidente, favorável e justificando aqui o parecer, quero parabenizar a comissão e dizer que esse parecer é uma demonstração de que o projeto ele não tem condição de ser apreciado no dia de hoje, nessa casa. Vereador Doutor Saulo Dentista. Tá, acabou? Faltou, né? Vereador Welson Lopes. Favorável, presidente. Senhor presidente, são 15 votos favoráveis. E uma ausência. E uma ausência. Está aprovado parecer contrário ao projeto da Comissão de Educação. Gostaria de pedir para o primeiro secretário fazer uma leitura de um ofício registrado nessa casa, que passou despercebido, e peço para o senhor fazer a leitura. Senhor presidente, trata-se de um ofício encaminhado pelo vereador Saulo Teixeira Alberto da Costa, ao vereador Saulo Dentista. Senhor presidente, nobres pares, vereadores da Câmara Municipal de Poá, venho por meio deste informar que, em razão de audiência judicial previamente agendada, me encontro impossibilitado de comparecer às sessões extraordinárias previstas para amanhã desta quarta-feira. Reitero o compromisso de meu mandato com os assuntos que são caros a este município, em especial com a apreciação de matérias atinentes à Comissão de Saúde, da qual atualmente sou o presidente. Diante deste compromisso, é meu dever esclarecer que não tive tempo hábil para analisar a profundidade do projeto de lei número 18 de 2021, protocolado nesta casa em 19 de fevereiro, na sexta-feira, e atribuído em ordem do dia na manhã do dia 22, segunda-feira. Considero que deve ser encontrado um equilíbrio entre a inegável necessidade de equilíbrio fiscal e a manutenção da qualidade dos serviços públicos. Um tema tão complexo não deve ser apreciado sem que haja espaço para o posicionamento de todos os setores envolvidos, incluindo representações dos servidores e dos usuários de serviços que serão potencialmente afetados. Em decorrência desses fatos, informo que não foi possível para este vereador apresentar até amanhã, até a presente data, um parecer conclusivo sobre o projeto em questão. Renovo os votos de elevada estima e consideração. Poá, 24 de fevereiro de 2021, Saulo Teixeira Alberto da Costa, o Saulo Dentista. Obrigado, senhor presidente. O ofício está à disposição dos senhores vereadores na secretaria. Diante da aprovação de pareceres das comissões contrárias ao projeto, fica a propositura arquivada com fundamento no parágrafo 8º do artigo 116 do Regimento Interno, combinado com o inciso
inciso 1º do artigo 21 da Lei Orgânica do Município. Nada havendo mais a tratar, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada na terça-feira, às 19 horas, no plenário Oswaldo Leite Dantas.